TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E desde já eu quero agradecer a sua audiência, você que tem nos acompanhado aqui através da TV Correio da Manhã, você que tem nos seguido nas redes sociais, eu quero agradecer a você e principalmente você que compartilha a mensagem de Deus. Queridos, nós buscamos sempre trazer uma palavra do Senhor que possa confortar, que possa direcionar o seu coração. Jesus, ele é o pão da vida, né? Ele que nos alimenta todos os dias, nos fortalece, nos abençoa. Hoje eu quero trazer, né, um comentário com relação a todos os acontecimentos que estamos vendo aí, os noticiários com relação desse confronto, né, da polícia junto às comunidades no Rio de Janeiro. E eu, desde os acontecimentos, eu como pastor e toda a igreja, nós estamos orando, né, por todos os familiares, por todas as pessoas envolvidas. E desde ontem nós estamos orando, né, por todos os familiares que perderam pessoas nesse confronto, né? Tanto as pessoas da comunidade como policiais também, a família dos policiais. Então, nós temos orado, nós realmente estamos vivendo um tempo muito triste, né? Porque Jesus ele veio trazer vida. E a palavra do Senhor disse que ele veio trazer vida e vida em abundância. E hoje eu quero trazer uma mensagem, né? O que fazer diante do caos? O que fazer? Qual direção tomar? Como nós precisamos refletir mediante tudo aquilo que nós estamos vendo, né? Uma crise social, né? Onde ninguém se entende mais, onde existe uma crise política, uma crise econômica, uma crise religiosa. Como é que nós podemos hoje entender esse tempo? Como nós podemos até mesmo direcionar as nossas vidas mediante tudo que nós estamos vendo nos dias de hoje? E é sobre isso que eu quero hoje estar trazendo uma reflexão na palavra do Senhor e buscando em Deus, né, uma direção para toda essa crise que nós estamos vivendo. Então, compartilha essa mensagem, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né, para as pessoas que estão precisando, né, de uma direção. Chame para assistir junto com você nesse momento, para que possa estar do seu lado. E eu creio que Deus ele vai falar grandemente ao seu coração. Queridos, como nós podemos lidar com essa crise, né? Essa crise de insegurança, essa crise de violência, injustiça, leis onde a justiça não prevalece? Como nós podemos lidar com governos, né, que não se entendem e aí acaba gerando guerra, morte, fome, desemprego? Onde é uma crise religiosa, né? Nós vemos uma crise religiosa onde líderes acabam se corrompendo, muitos acomodados e não cumpre o que a palavra do Senhor diz sobre a verdadeira religião, né? Que seria cuidar dos que estão à margem da sociedade. Como é que nós podemos lidar com esse tempo, onde que muitas vezes nós buscamos de Deus uma direção e parece até que Ele não nos ouve? Interessante, queridos, que muitas pessoas vivem esse sentimento e muitas estão vivendo no dia de hoje. Um sentimento que parece que Deus não está cuidando. Parece que Deus não está trazendo livramento. Interessante que esse contexto nós temos algo muito parecido, onde nós podemos tirar uma direção, onde nós podemos refletir.
Isso se encontra, né, na vida de um homem chamado Abacuque, que viveu 600 anos antes de Cristo na cidade de Judá. Interessante que Abacuque, né, como um sacerdote, um profeta, ele muito questiona, né, aquele tempo que ele estava vivendo, o porquê daquilo tudo. Aquela crise social, aquela crise política, aquela insegurança. Por quê? Por que estaria vivendo isso tudo? E eu creio que talvez seja também o seu questionamento no dia de hoje. Mas é interessante que, em meio aos seus questionamentos, Abacuque, ele ouve do Senhor. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Você já pegou sua Bíblia? Se não, pega lá sua Bíblia. Pega aí seu marca-texto, pega aí seu caderno de anotação e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: mas o justo viverá pela sua fé. Queridos, no momento de crise, no momento de luta, no momento onde nós não temos aonde nos segurar, nós só encontramos segurança em um só, Jesus Cristo. Só Ele pode nos trazer respostas que o mundo não tem como nos explicar. Porque até mesmo, né, em meias lutas, adversidade, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós entendemos que há propósito. Nós entendemos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E talvez hoje você está vivendo essa crise, você que está vivendo um momento de dor, de luto, você que está vivendo aí, né, todas essas situações que te fazem muitas vezes até mesmo enfraquecer a sua fé. Mas eu quero dizer uma coisa para você e afirmar. Ainda que as circunstâncias elas não pareçam favoráveis, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena, vale a pena. Queridos, eu quero, né, ler com você a reflexão final de Abacuque, ao entendimento que ele chega no final do livro, né, quando ele vê toda aquela situação que o país estava passando, toda aquela situação que ele estava vivendo, e parece que aos olhos dele, naquele momento, não havia resposta, não havia resultado, não havia mudança. Mas Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exalto o Deus da minha salvação. Abacuque, ele chega no entendimento que mesmo que, queridos, é esse mesmo que eu quero que você faça uma reflexão. Mesmo que talvez você está aí vivendo percas, mesmo que você está vivendo um tempo de medo, tempo de solidão, mesmo que você está vivendo aí escassez, talvez você está vivendo desemprego, crise emocional, mesmo que, eu quero te convidar a tomar a mesma atitude que Abacuque teve, confiar no Deus da nossa salvação. Ou seja, ele entende que talvez aquelas circunstâncias elas não iriam mudar porque ele queria que mudasse, mas o que ele precisava era ter segurança em Jesus Cristo. Então deixa o Espírito Santo de Deus falar o seu coração no dia de hoje. Eu quero motivar a você a ter essa segurança em Jesus, aquele que somente Ele, queridos, somente Ele pode mudar a circunstância e mudar o temor, mudar todo o sentimento que existe no seu coração no dia de hoje. Eu quero dizer para você, vale a pena confiar em Jesus. E eu entendo que Jesus, ele nos dá respostas que talvez, por mais que você busque, você não vai encontrar.
É em Cristo que você vai encontrar uma direção. É em Cristo que você vai encontrar consolo. É em Cristo que você vai encontrar a paz que o mundo não tem como nos oferecer. É em Jesus. Eu quero, no dia de hoje, te dar 3 motivos que nos mostra que vale a pena confiar em Jesus. Vale a pena confiar em Deus. E o primeiro motivo, queridos, nós encontramos lá em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, quando Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Interessante que aqui Jesus ele já mostra, né, que o ladrão ele vem roubar os nossos sonhos. O ladrão ele vem roubar a nossa segurança, a nossa paz, a nossa alegria. O ladrão é aquele que muitas vezes, queridos, te tira do seu equilíbrio emocional. O ladrão é aquele que não quer deixar você alcançar os seus objetivos. Porque muitas vezes nós pensamos naquele que tira algo, um objeto de você, um bem material de você. Não, mas o ladrão aqui, Jesus está falando, é aquele que muitas vezes trabalha no seu coração para que você não alcance seus objetivos, seus sonhos, para que retarde as bênçãos de Deus na sua vida. É aquele que faz você, muitas vezes, voltar atrás, ficar desanimado, prostrado, caído. É aquele que fica falando no seu ouvido que não dá mais, que não tem mais jeito. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos, em Cristo tem jeito sim. O nosso Deus é aquele que transforma, o nosso Deus é o Deus do impossível, aonde que quando acabam as nossas forças, quando nós não temos mais como agir, Ele age. Esse é o nosso Deus. Mas a proposta dele é uma proposta de restituição. Porque se o inimigo roubou o que era seu, Jesus diz: eu vim restituir novamente. Eu vim te abençoar novamente. Eu vim te entregar novamente os seus sonhos em suas mãos. Eu vim realmente mostrar para você um caminho que vai te levar à vitória, às conquistas. E ele diz aqui que Jesus ele veio restituir a vida. A vida. Interessante. Quantas pessoas estão buscando vida? Aí você fala, como assim, pastor? Sim, quantas frases nós ouvimos de pessoas dizerem assim, é essa vida que eu quero. Ou, né, isso que é vida. Por quê? Porque talvez elas estão se sentindo mortas. Talvez elas estão se sentindo paralisadas. Talvez elas não se sentem completas. Talvez elas se sentem que não alcançaram o seu objetivo. Então, automaticamente, elas não estão satisfeitas com a vida que têm. Ou seja, são pessoas que buscam sensações que lhe dão prazer através de experiências que satisfazem a sua vida. Pessoas que muitas vezes estão ali com o coração batendo, mas sem vida. Um coração batendo dentro do peito, mas estão sem vida, sem esperança, insatisfeitas. Pessoas que simplesmente estão vivendo, mas vivendo sem propósito. Nem sabem, né, para onde vão, nem sabem da onde vieram, nem o que estão fazendo aqui. Mas em Cristo nós encontramos essa vida. Em Cristo, queridos, nós entendemos o propósito a qual Deus nos criou. Eu fico imaginando quantos pais que ensinam seus filhos, quantos pais que ensinam o caminho correto, orientam, mas os filhos em determinado momento falam, pai, eu quero viver a minha vida.
É essa vida que eu quero viver. E muitas vezes buscam caminhos de destruição. Porque o que alimenta o bem, queridos, é a obediência. É quando nós ouvimos e praticamos. Mas o que alimenta o mal é a desobediência. É quando nós, muitas vezes, tampamos os nossos ouvidos para o que é correto, para uma boa orientação, para uma orientação de uma mãe, de um pai. E quantas vezes filhos perdem a vida porque não ouviram, porque não foram obedientes. Mas entendam, Cristo, queridos, Cristo, ele nos promete uma vida que ela não é somente uma vida passageira, mas Jesus, ele nos promete uma vida eterna, algo que começa aqui, algo que se inicia nesse contexto que nós vivemos. Eu lembro que antes de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, queridos, existia um vazio dentro de mim. Interessante que, na época, eu tinha carro, eu tinha moto, né? Eu posso dizer assim que eu tinha uma estabilidade financeira, tinha uma casa, morava com meus pais, solteiro, com saúde. Então, posso dizer que eu tinha tudo, né? Tudo que uma sociedade espera, né, que possa ser bom, algo que possa trazer vida, mas existia um vazio dentro de mim. Eu me vejo, né, como se fosse um quebra-cabeça faltando uma peça. E quando eu encontrei a Cristo, queridos, eu encontrei essa peça que montou esse quebra-cabeça. Por quê? Porque esse vazio interior, ele não existiu mais. Então hoje eu posso dizer que eu tenho vida e vida em abundância, porque Cristo habita em mim. Porque hoje a minha segurança não está na sociedade, mas num Deus que me protege, num Deus que me cura, num Deus que me sara, num Deus que me ouve. A minha paz, ela não está em circunstância, mas a minha paz está em Cristo, porque mesmo em meio a lutas e guerras, porque a Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições. Querido, o mundo ele produz aflição, o mundo produz guerra, o mundo produz momentos difíceis. Mas Jesus fala que ele venceu e nós venceríamos também. Então eu gostaria que você pudesse hoje deixar o Espírito Santo de Deus falar o seu coração, porque ele quer hoje completar esse quebra-cabeça da sua vida. Essa peça que falta chama-se Jesus. Esse vazio interior que você tem se chama Jesus. O segundo motivo, queridos, que vale a pena acreditar em Cristo Jesus é quando nós lemos lá em Salmos 23:4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Queridos, quantos estão vivendo no vale da sombra da morte? Talvez por angústias, depressões, enfermidades, situações de inseguranças, perdidas, pessoas que acreditam que não tem mais uma luz no final do túnel, vivendo em trevas. Mas eu quero dizer para você, Jesus fala aqui que, porém, mesmo que você esteja com esse sentimento de medo, de falta de paz, com a sua vida paralisada, Jesus diz para você no dia de hoje, não desista, eu sou contigo. Porque ele fala aqui que mesmo que você passe, você vai passar, queridos. Talvez é o momento que você está vivendo. Talvez você está vivendo um momento ruim na sua vida. Mas Jesus, ele é a esperança. Jesus, ele é aquele que pode e vai mudar e transformar a sua vida. Basta você crer no Senhor Jesus. Tem saída. Eu quero dizer para você no dia de hoje, tem saída para aquilo que você está vivendo.
tem saída quando nós nos voltamos para Jesus. As circunstâncias da vida, queridos, elas não podem te paralisar. A amargura, ela não pode fazer com que você morra amargurado, entristecido, enfermo, não. A proposta de hoje é crer no Salvador. Ainda vale a pena. Acredite, creia, porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Eu não sei o que você está vivendo nos dias de hoje. Talvez você tenha só recebido palavras que não te levantam, mas somente te enterram. Mas eu quero dizer para você que Jesus, ele é a solução da sua vida. O Senhor Jesus, queridos, diz que nós não precisamos ficar nessa condição. Lá em Mateus 28 diz que ele estará conosco até na consumação do século, ou seja, até no final de todas as coisas, até na conclusão de todas as coisas. Ele promete estar comigo e com você a todo tempo. Então a proposta de hoje, queridos, a crer em Cristo. Se aproprie dessa palavra. Creia. Creia de todo o seu coração. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o alto. Faça como José, quando estava lá naquele fundo do poço. Ele olhou para cima, porque era o único lugar que ele poderia olhar. Porque ele estava no fundo do poço. Ele olhou para o alto, porque é do alto que vem a salvação. É em Cristo que nós encontramos a salvação. O terceiro motivo, queridos, que nós podemos confiar, que vale a pena confiar em Jesus é o que está escrito em Apocalipse 21:4. Diz, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis. Queridos, há um futuro para você. O Senhor aqui nos promete enxugar todas as lágrimas, a dor vai passar, a tristeza vai passar, e passa. A própria palavra diz que o choro, ele pode durar uma noite é 8 horas de sono, mas a alegria vem pela manhã. Então, queridos, vai passar. O que o Senhor ele está falando aqui que é um futuro onde ele vai te dar a vitória, onde ele vai fazer com que você saia da condição a qual você se encontra. Vai passar. Creia. Eu quero motivar a você no dia de hoje a crer no Senhor Jesus, que essa dor, essa tristeza, esse desânimo vai passar. Quantos momentos eu passei na minha vida que parecia que não havia solução. Quantos momentos na minha vida que parecia que eu estava andando na direção de uma montanha sem caminho, que eu ia bater numa parede. Mas por diversas vezes, queridos, eu continuei andando pela fé, muitas vezes machucado, ferido, sangrando. Mas eu continuei caminhando pela fé, e quando eu chegava perto daquela parede, a porta se abria. Quando eu chegava perto daquela montanha, queridos, às vezes ela não se transportava para outro lugar, não, mas se abria um túnel, e o Senhor me fazia passar. E é o que o Senhor Jesus quer fazer com você no dia de hoje. Que você creia. Ele fala aqui de enxugar todas as lágrimas. E ele fala também aqui, queridos, que ele vai fazer nova todas as coisas. Eu não sei o que é essa todas as coisas na sua vida. Eu não sei quais são suas expectativas. Eu não sei o que você precisa no dia de hoje. Mas eu sei de uma coisa. Existe um Deus todo-poderoso que está com as suas mãos sobre as suas vidas. Basta você clamar, basta você buscar de todo o teu coração. Faça como aquela mulher do fluxo de sangue, queridos, que
venceu a multidão, venceu a circunstância, venceu a enfermidade, saiu daquela situação que talvez ela estava paralisada em cima de uma cama, prostrada no chão. Mas ela se levanta, aquela mulher, ela vê Jesus e ela no seu coração, ela fala, se eu ao menos tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Queridos, eu quero te convidar no dia de hoje a esticar as suas mãos pela fé e tocar nas orlas de Jesus. E eu creio que a cura, ela está sendo ministrada sobre a sua vida. Pessoas com câncer estão sendo curadas no dia de hoje. Pessoas com hipertensão, com diabetes estão sendo curadas no dia de hoje. Porque se você está tocando com fé na orla de Jesus, você está recebendo virtude, você está recebendo poder e você está sendo curado no dia de hoje. Você está sendo restaurado, você está sendo abençoado, porque Ele veio trazer vida e vida em abundância. E é o que Ele quer para você. Então eu te convido no dia de hoje a estar orando comigo, porque o Senhor, Ele está mudando o quadro da sua história, da sua vida. Eu creio que nesse momento pessoas estão sendo restauradas, curadas, saradas. Eu profetizo a cura sobre a sua vida, a restauração da sua família. Eu profetizo portas abertas para você. Eu profetizo portas de emprego, negócios sendo assinados, projetos sendo assinados. Eu creio na vitória, eu creio na bênção sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, ó Deus, por aquelas pessoas, ó Deus, que está vivendo em meio aos caos, vivendo em meio, ó Deus, a uma situação que, aos seus olhos, ó Deus, não vê saída, não vê uma direção, mas eu convido a cada uma delas nesse momento, ó Deus, a crer no Senhor, ao Deus da salvação, ao Deus do impossível, ao Deus que nos faz vencer gigantes, ao Deus, ó Deus, que nós tocamos na orla das suas vestes e nós somos curados, ao Deus que curou ontem, hoje e vai continuar curando, sarando, restaurando. Senhor, visita cada um nesse momento, Deus, mediante as suas necessidades, e traz a bênção, traz a cura, traz a vitória. Eu creio, ó Deus, que ouvirei testemunhos, ó Deus, ó Pai, dessa palavra ministrada no dia de hoje. Abençoa, Deus, essas vidas. Traz a cura, restaura. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso programa, voltando na próxima semana. Compartilhe essa mensagem com uma pessoa que precisa ouvir essa palavra de fé. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo programa Pão da Vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.